Vamos lá, pessoal, vamos lá. Mais uma aula, agora a aula de potenciação. Vamos lá. Pessoal, potenciação. Vamos ler aqui, ó. Potenciação é a operação matemática que representa a multiplicação de fatores iguais, ou seja, quando o número é multiplicado por ele mesmo várias vezes. E aí nós temos aí ó, alguns exemplos, tá, pessoal? Olha lá o exemplo aqui que nós temos. Olha lá. 8 vezes 8 igual a 8 ao quadrado, que é igual a 64. Pessoal, o que eu preciso saber em potenciação? Basicamente, em potenciação, eu preciso saber multiplicar. Porque potenciação é o produto de fatores iguais, igual falou ali em cima ali, ó. Então, eu posso representar esse 8 vezes 8 aqui, tá? Como 8 elevado a 2. Esse 8 elevado a 2, eu posso dizer também 8 ao quadrado. Agora, qual é o valor de 8 ao quadrado? Ou seja, 8 elevado a 2? É a mesma coisa que 64. Professor, de onde você tirou esse 64 aí? Ó, o que é 8 vezes 8? 8 vezes 8 é 64. Pessoal, basicamente em potenciação, que você precisa saber é multiplicar, tá? Basicamente, eu preciso saber multiplicação, tá? Eu preciso saber tabuada. Se eu não souber tabuada, não souber multiplicação, eu não consigo entender o que é potenciação. Porque potenciação é o quê? É produto de fatores iguais. Esse elemento aqui, esse número 8 aqui, pessoal, eu chamo de base, certo? Chamo de base. Esse número de cima aqui, o 2, é chamado de quê? De expoente. O expoente quer dizer o quê? Ó? Quantas vezes a base repete, tá? Como o expoente é 2, a base 8 vai repetir quantas vezes? 2 vezes. Professor, e se o expoente fosse 3? E repetir quantas vezes aqui, pessoal? 3 vezes o 8, né? Professor, e se esse expoente fosse 4? Quantas vezes a base ia se repetir aqui? 4 vezes. Como o expoente aqui é 2, a base repetiu apenas 2 vezes. Agora, 8 vezes 8, você recorda da tabuada, que é 64, tá? O 8 é chamado de base e o 2 é o expoente, tá? Como já tinha falado. 64 é a potenciação. Então, pessoal, o resultado da potenciação 8 elevado a 2 é 64, que é a mesma coisa que o que é? 8 vezes 8, tá certo? Então, vamos lá, 64 é o resultado, né? A potenciação. Note que o expoente diz quantas vezes vamos repetir a base. Foi o que eu falei ali em cima ali, ó, tá? O expoente quer dizer o quê? Quantas vezes a base se repete. Vamos ver alguns exemplos aqui nessa aula? Vamos lá, então. O que é 4 elevado a 3? 4 elevado a 3 é a mesma coisa que 4 vezes 4 vezes 4. Perceba que apareceu aqui a base 3 vezes, não apareceu? Ó? 1, 2, 3. É por causa desse expoente aqui, ó. Porque o expoente diz quantas vezes a base se repete. Agora, qual vai ser o resultado desse 4 elevado a 3 aqui? 4 vezes 4 é 16. 16 multiplicando 4 dá o quê? 64. Então, aí eu chego no resultado 64. Tá? Agora, aqui, outro exemplo. 4 elevado a 2. O expoente 2 diz o quê? Ó? Quantas vezes a base vai se repetir. O que é 4 vezes 4? 16. Então, 4 elevado a 2 é igual a 16. Agora, o que é 5 elevado a 3, professor? É 5 vezes 5 vezes 5. Você notou que apareceu 3 vezes o 5? É por causa do expoente 3 aqui, ó. Professor, e se o expoente fosse 4? Ia aparecer, então, 4 vezes. Nesse caso aqui, como o expoente é 3, apareceu só 3 vezes. Bora saber qual é o valor aí de 5 elevado a 3? 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5 dá o quê? Fazendo a continha aí calmamente, 125. Professor, o que eu tenho que saber? Só multiplicar, tá? Você tem que saber a multiplicação. Agora aqui, ó, o que é 5 elevado a 2? 5 elevado a 2 é a mesma coisa que 5 vezes 5. Percebeu que o expoente 2 aqui, ele diz quantas vezes a base se repete, ó. O expoente é 2, então vai repetir 2 vezes só a base aqui, então. Multiplicando 5 vezes 5, 25. É o resultado desse 5 elevado a 2.
Esse 4 elevado a 3 aqui, ele tem um outro nome, pode ser 4 ao cubo, tá? 4 ao cubo, 4 elevado a 3, tá certo? Esse 3, então, indica aí o quê? Ao cubo, né? Uma potenciação ao cubo, 4 elevado a 3. Esse 2 também tem aí um nome especial, ó. 4 elevado a 2 é 4 ao quadrado, tá? 4 elevado a 2, então, eu posso falar também, tá? Outra maneira de dizer, 4 ao quadrado. E 5 elevado a 3 é 5 ao cubo, tá? 5 elevado ao cubo. 5 ao cubo, tá? E aqui, ó, 5 elevado a 2 é 5 ao quadrado. Toda vez que for esse 2 aqui, eu posso dizer o quê? Elevado ao quadrado. E toda vez que for o 3, posso dizer o quê? Elevado ao cubo. Certo? Mais alguns exemplos nessa aula. O que é 7 elevado a 2? É 7 vezes 7. Você percebeu que o 7 apareceu duas vezes? Por causa do expoente 2 aqui, ó. O expoente diz quantas vezes a base se repete. 7 vezes 7, 49. E aqui o exemplo B, nós temos 4 vezes 4 vezes 4. Esse expoente 3 indica o quê? Quantas vezes a base se repete. Faz a conta para mim aí. 4 vezes 4, 16. Vezes 4, 64. Ok, pessoal? Exemplo C, tá aí o exemplo C. 5 elevado a 4 é o quê? A quarta potência, né? 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Percebeu que agora o expoente é 4? Isso quer dizer que a base vai se repetir 4 vezes. 1, 2, 3, 4. Fazendo a continha, ó. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Vezes 5, 625. E por último, o exemplo D. 12 elevado a 5. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Quantas vezes aparece a base 2 aqui, pessoal? 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Então, o expoente 5 aqui indica que a base vai se repetir 5 vezes. Quanto vai dar, então, ó, esse 2 elevado a 5 aqui? 2 elevado à quinta potência. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. E terminando a nossa aula, então o expoente 2 é chamado de quadrado. O expoente 3 é chamado de cubo. O expoente 4 é chamado de quarta potência. O expoente 5 é chamado de quinta potência. Assim, 7 elevado a 2, 7 elevado ao quadrado. 4 elevado a 3, 4 elevado ao cubo. 5 elevado a 4, 5 elevado à quarta potência. 2 elevado a 5, 2 elevado à quinta potência. E aí nós terminamos a nossa aula. Obrigado por você assistir.